Olá, senhores. Tudo bom? Vamos continuar aqui o nosso trabalho voltado para a língua portuguesa e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito comum em concurso público em geral. Óbvio, é fundamental para o CESP, mas também você vai fazer aí a Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura de Caucaia, ok? INSS, enfim, concursos em geral. É a concordância verbal, ok? O candidato, quando está na sala de aula, que a gente avisa, olha, hoje a gente vai falar de concordância verbal, a gente já vê algumas pessoas fazendo careta, torcer a boca, porque quando se fala em concordância verbal, fala-se em regra, fala-se em memorização. Infelizmente, é verdade. Agora, na maioria dos casos, na maioria das provas de concurso público, quando a concordância verbal é cobrada, tá? Normalmente, o que se cobra é a regra geral. Regra geral. Se o candidato entender qual é a base da concordância verbal, ou melhor, o que é concordância verbal, ele vai ter melhores condições de chegar à conclusão adequada a respeito da norma. Vai entender, vai ler na gramática o que diz a regra e o cérebro dele vai processar aquilo como algo possível. Realmente tem sentido. Então, nosso objetivo hoje aqui, tá, é falar de alguns casos particulares, mas principalmente fazer você entender que concordância verbal é um assunto fácil, é um assunto que, na verdade, suscita da sua parte, primeiro, tá, o foco, segundo, que você tenha noções de análise sintática e terceiro, que você faça exercícios. Se você fizer, tá, você passar por essas 3 etapas, você não vai errar mais questão de concordância verbal. Tranquilo? Então, a partir de agora, concordância verbal. Primeiro ponto importante que eu já saber é o seguinte: quando se fala em concordância verbal, está se falando de que o verbo concorda com alguém. Senhores, concordância verbal é o estudo da relação que existe entre o verbo e o sujeito. O verbo, dentro de uma frase, deverá respeitar o sujeito. Ele tem que concordar com o sujeito. Muitas vezes o candidato chega na prova, como no CESP, CESP isola. Às vezes isola uma frase inteira e a frase é enorme. O candidato fica, meu Deus do céu, a frase é muito grande e já fica assustado. Calma. Se você for analisar a concordância verbal de uma frase, lembre-se, basta que você olhe para 2 termos, apenas 2 termos interessam a você na concordância verbal: o verbo e o sujeito. Concordância verbal estuda a relação entre o verbo e o sujeito. Arnaldo, e se for um período composto? Se for período composto, divida o período em orações. Analise a concordância verbal de cada oração. Tudo bem? Dentro de cada oração deverá existir o próprio verbo e o próprio sujeito. O próprio verbo, com certeza. Pode ser que, de repente, uma das orações não tenha sujeito. Lembra que a gente já estudou isso? Oração sem sujeito? E você lembra o seguinte: quando a oração não tem sujeito, como é que o verbo se comporta? Fica na terceira pessoa do singular. A gente já viu isso no estudo do sujeito. Vimos também que existe uma exceção da oração sem sujeito em que o verbo não fica na terceira pessoa do singular. É o verbo ser, quando indicar data, hora ou distância. Não esquece. Se eu tenho oração sem sujeito, verbo na terceira pessoa de singular. O único caso, o caso excepcional, em que o verbo não fica na terceira pessoa de singular é quando a frase for formada pelo verbo ser, indicando data, hora ou distância, e neste caso, o verbo ser vai concordar com o numeral da hora, da data ou da distância. Tranquilo? Fora isso daí, quando a frase tem sujeito, o verbo deve concordar com ele. E mais uma vez eu tenho uma exceção para você, tá? O verbo ser, mais uma vez. O verbo ser é o único verbo da língua portuguesa que pode deixar de concordar com o sujeito e passar a concordar com o predicativo. Mas isso também é um caso particular. Eu vou mostrar para você aqui quando é que isso acontece. Tudo bem? Vamos observar o que diz o conceito da regra geral. O verbo deve respeitar o número, e quando eu falo em número, eu estou falando de singular ou plural, e a pessoa do sujeito. E quando eu falo em pessoa, senhores, eu estou falando dos pronomes pessoais do caso reto. Quais são os caras? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Todo sujeito pode ser trocado por um desses pronomes. Então, quando você for buscar, tá, ali a pessoa do sujeito, veja qual desses pronomes pode ser colocado no lugar do núcleo do sujeito. Essa é a pessoa do sujeito. Eu vou mostrar para você aqui como é que funciona. Preste atenção. Concordância verbal. Tá? Concordância verbal estuda, o estudo da relação entre o verbo e o sujeito da oração.
você vai olhar para o sujeito da oração. Tranquilos? Essa é a primeira base. A segunda base. Para que haja concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo respeite. O verbo está subordinado ao sujeito. Se houver erro de concordância verbal, quem está errado é o verbo. É o verbo que tem que se curvar para o sujeito. E como é que se dá, Arnaldo, esse respeito, a subordinação? Reparem bem. Para que exista concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo, observem bem, é necessário que o verbo respeite. Isso aqui é a palavra-chave. Respeitar. Que o verbo respeite o número. E quando eu falei número, eu falei sobre isso. Número é o quê? Singular ou plural. Tudo bem? E a pessoa. E quando eu falo em pessoa, eu estou falando de quem? Dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. De quem, senhores? Do sujeito. Eu estou fazendo questão de escrever aqui para você, porque, primeiro, é um assunto que você deve analisar com calma, não tenha pressa. Porque a pressa pode fazer você, de repente, olhar para o assunto como se fosse só um assunto de memorização. E não é. Precisa de compreensão. Observa aqui o conceito. Concordância verbal é o estudo da relação entre o verbo e o sujeito. Só olhe para os dois. Só interessa o verbo e o sujeito. Segundo, para que exista concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo respeite o número e a pessoa do sujeito, porque a relação se dá entre eles. Arnaldo, me dá um exemplo para poder eu compreender isso. Vamos lá, vou escrever uma frase aqui para você. Olha só, se eu dissesse assim. Nos últimos anos, durante o inverno, na região sudeste, ocorreram muitos acidentes. Observe, por favor, minha frase. Nos últimos anos, durante o inverno, na região sudeste, ocorreram muitos acidentes. Digamos que você tenha, é uma frase simples, básica, para você compreender a definição. Digamos que você chegou na prova e havia uma questão de concordância verbal e você foi convidado a analisar a concordância desta frase. Qual a sua atitude? Bom, se eu vou fazer estudo de concordância verbal de uma oração, eu preciso olhar para dois termos. Apenas dois termos me interessam. Quem são os termos? O verbo e o sujeito. Procure sempre primeiro o verbo. Tudo bem? Então, olha para a minha frase de novo. Nos últimos anos, durante o inverno, na região sudeste, ocorreram muitos acidentes. Eu detectei aqui o verbo ocorrer. Verbo ocorrer, tá? Aqui está o verbo. É o cara que eu tenho que analisar, que procurar primeiro. Por que, Arnaldo, que eu tenho que procurar primeiro o verbo? Porque o verbo vai te dizer quem é o sujeito da frase. Lembra isso? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Quando o verbo indicar ação, existe sujeito na frase. Tudo bem? Então olha para cá. Ocorrer é o verbo e é um verbo que indica ação. Então, nós aprendemos em aulas anteriores que quando o verbo indica ação, o sujeito da oração vai aparecer ou praticando a ação ou então sofrendo a ação. O caso mais comum na prova, nas frases, é o verbo praticar a ação. Então, sempre por causa disso, eu vou tentar esta definição. Olha para cá. Ocorrer é uma ação. Nesta frase, quem foi que praticou essa ação de ocorrer? Você vai dizer, quem ocorreu, Arnaldo? Foram muitos acidentes. Muitos acidentes ocorreram. Observa, por favor, que eu encontrei o verbo e do verbo eu cheguei até o sujeito da oração. Aqui está o sujeito da oração. Se eu encontrei o verbo e o sujeito,
todo o restante da oração pode ser totalmente isolado, eu não vou precisar deles para nada. Ou seja, às vezes o candidato fica impressionado com o tamanho da frase e mal sabe ele que no meio de tantas palavras, apenas 2 termos pequenos inclusive, são os necessários, tá, para chamar a atenção, devem ter atenção e são os únicos necessários para poder você analisar a concordância verbal. Nesse caso aqui, olha lá, ocorreram muitos acidentes. A frase era um pouco maior, isso aqui podia de repente tirar o ânimo de um candidato na prova, mas se você compreendeu a concordância verbal, você vai chegar à conclusão de que basta que você olhe para esses 2 termos. E aqui estão, ocorreram muitos acidentes. Achei o verbo, achei o sujeito. É necessário que eu classifique o sujeito também. Vamos lá. Esse aqui é o sujeito. E reparem que eu sei quem é o sujeito da frase, eu posso apontar. Isso aqui é um sujeito determinado. Já vimos em aula anterior, sujeito determinado é aquele que pode ser apontado na oração. Tá? E ele só tem um núcleo. O núcleo do sujeito aqui é a palavra acidentes. Núcleo do sujeito. É com o núcleo do sujeito especificamente que eu vou trabalhar. Tudo bem? E quando eu digo que o verbo concorda com o sujeito, ele concorda especificamente com o núcleo do sujeito. Então, olha só. Achei o verbo, achei o sujeito. Agora eu vou colocar em prática a regra. Olha o que diz a regra. Para que exista concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo, no caso ali ocorrer, respeite o número. Então vamos para o número. Observa. Número de acidentes está no plural. Então, se acidente está no plural, o verbo tem que estar no plural. Observa, ocorreram é plural. Então, o verbo respeitou o número do sujeito. Agora, ele também tem que respeitar a pessoa do sujeito. Eu disse que a pessoa são os pronomes eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Olha para cá. A palavra acidentes pode ser trocada por qual daqueles pronomes? Tá, Arnaldo, acidentes são eles. Então, a pessoa do sujeito é eles. Aqui, ó. Eles é a pessoa do sujeito. Então, vamos ver. Tá, já concordou em número, vamos ver se concorda em pessoas. Ficará eles ocorreram. Repara que na conjugação você percebe que o verbo ocorrer está respeitando a pessoa dos acidentes. Acidentes são eles, então eles ocorreram. Com base nesta observação, eu posso dizer a vocês o seguinte: nesta oração existe concordância verbal, pois o verbo respeitou tanto o número do sujeito, como também respeitou a pessoa dele. Acabou. Concordância verbal. E por incrível que pareça, nas provas do CESP, quando cai concordância verbal, em 80% das frases, ele só quer que você seja capaz de analisar estas informações. Verificar se o verbo está concordando com o sujeito de fato. Muitas vezes eles isolam os verbos. O verbo tal está no plural por concordar com a palavra X. Verifique se a palavra X é o sujeito. Se for, estiver no singular, o verbo tem que estar no singular. Se for e for plural, o verbo tem que estar no plural. Concordância verbal tem esta base. Olhar para o verbo, olhar para o sujeito. E somente para eles. Pode apagar, riscar. Pega aquela caneta que você comprou zerada para fazer o concurso. Sabe aquela caneta que no dia seguinte da prova ela desaparece e ninguém sabe onde ela vai parar? Pois é. Você compra uma caneta novinha para fazer o concurso, chega lá só para marcar certo, errado, pintar aquele quadradinho. Então usa aquela caneta e diz, não, isso aqui não me interessa na hora da concordância verbal. Só me interessam o verbo e o sujeito. E você vai estar tranquilamente resolvendo a questão. Até aqui a gente se entendeu? Beleza. Olha só. Arnaldo, tão fácil aqui, por que na prova eu tenho dificuldade? Vou dizer a você por quê. Na maioria das vezes, o candidato desassocia o que ele estudou de sujeito da concordância verbal. E aí vem um alerta para você. A gente já tem aqui uma aula específica sobre o sujeito. Faça a revisão dessas aulas. Tudo aquilo que eu falei sobre o sujeito será necessário para que você estude concordância verbal. Se você ignorar alguma informação sobre o sujeito, você pode cometer um erro. Vou dar um exemplo clássico para você. Eu vou colocar aqui umas 3 frases de concurso, bem simples, bem básicas, entendeu? Que o candidato costuma errar. E erra por quê? Porque durante a aula o professor diz a ele como ele deve proceder para analisar a frase e na hora da prova, ao invés dele usar o método do professor, ele resolve fazer por conta própria, usar um método pessoal. E muitas vezes o método pessoal dele acaba de alguma forma complicando a situação. Vou te mostrar, presta atenção. Foram frases que já apareceram em prova, ok? E que os candidatos erraram, falharam, exatamente porque ignoraram a definição de concordância verbal ou então ignoraram informações a respeito do sujeito. Tranquilo? Olha essa frase, observa só.
Isso aqui foi uma frase que caiu em prova e o candidato perdeu a questão. Simplesmente porque ele desobedeceu, tá, a algumas informações que a gente fala sobre o sujeito. Olha para cá, olha a frase. Couberam aos melhores candidatos, deixa eu passar para daqui, ficar melhor para você. Couberam aos melhores candidatos a questão mais difícil. Bom, o que o candidato do nosso curso vai fazer? O que o candidato do Girafales faz? Bom, se a questão de concordância verbal, eu devo lembrar que na concordância verbal eu devo olhar para apenas dois termos, o verbo e o sujeito. Não me interessa nenhum outro termo que não tenha função de verbo de sujeito. Você olha para a frase. O candidato, então, quando tem essa noção, ele também tem que ter noção de como se descobre o sujeito. Para eu descobrir o sujeito, eu olho para o verbo. Olha para cá. Cadê o verbo? Arnaldo, aqui, ó, é o verbo caber. Verbo caber. E caber é uma ação. Então, isso aqui facilita ainda mais para nós. Porque a gente aprendeu que quando o verbo indica ação, o sujeito da oração vai aparecer praticando a ação ou então sofrendo a ação. Se o candidato não usar a definição de sujeito, ele vai cair na armadilha da maioria das questões. Olha para essa frase aqui. Há uma tendência natural do candidato que não sabe o que é sujeito olhar para a frase e achar que o sujeito é esse termo aqui, ó. Arnaldo, por que o candidato tem essa tendência? Porque tem candidato que não pode ver pessoa, palavra que represente pessoa na frase, que diz logo, o sujeito é candidato. E não é bem assim. Sujeito é o termo que pratica a ação, é o termo que sofre a ação, é o termo de quem se fala alguma coisa na frase. Se você olhar com cuidado, tá? E você tiver estudado com afinco, você deve perceber logo o seguinte: aos melhores candidatos não pode exercer a função de sujeito dessa frase. Arnaldo, mas por quê? Porque isso aqui é um termo preposicionado. Olha a preposição aqui, olha lá, a preposição aos, preposição a, mais, tá? Artigo os. Então você aprendeu nas nossas aulas, aqui no Girafales, que o sujeito não pode ser um termo preposicionado. Se não pode ser, esse termo melhores candidatos não está preposicionado, este termo não pode exercer a função de sujeito. Por causa disso, o meu candidato já tem que riscar e isolar. Olha como teve mais sentido a partir de agora. Caber é uma ação. Quem foi que praticou a ação de caber? Quem coube foi a questão mais difícil. A questão mais difícil é que dentro desta oração exerce a função de sujeito. Observa, eu sei quem é o sujeito? Eu posso apontá-lo? Sim, Arnaldo. Você sabe quem é? Ele está explícito na frase, então esse sujeito está determinado. Quem é o núcleo desse sujeito? Você vai me dizer, o núcleo é a palavra questão. Este aqui é o núcleo do sujeito. Reparem que núcleo do sujeito só há um. Então esse sujeito é determinado e é simples. Pronto! Eu já consegui descobrir quem são os termos necessários para eu matar essa questão. Então, observa, eu isolei o termo aos melhores candidatos porque ele não me interessa. E não me interessa porque ele não pode ser o sujeito. Se caber é o verbo, eu preciso do sujeito, o sujeito não pode ser aos melhores candidatos, porque esse termo está preposicionado. E nas nossas aulas sobre sujeito, o tio colocou uma observação e ficou repetindo. O sujeito de uma oração jamais poderá ser um termo preposicionado. Tranquilo? Volta para cá. Descobri o verbo, descobri o sujeito. Agora eu vou colocar em prática a regra. O que diz a regra? Para que exista concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo, no caso caber, respeite o número. Então eu vou lá para o número. Repara que o verbo está no plural, eu vou para o número do núcleo. Questão. Questão é singular ou plural? Você vai dizer, Arnaldo, o plural de questão é questões. Então questão está no singular. Se questão está no singular e o verbo está no plural, é porque esse verbo não está respeitando o número do sujeito. Logo, esta frase está errada. Ela não obedece, né, à norma de concordância verbal. Se você quiser escrever a frase corretamente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o verbo respeitar o número e a pessoa do sujeito. Aí eu pergunto a você, se o sujeito está no singular, o verbo tem que vir para singular. Arnaldo, como é que ele fica? Procure a pessoa. Quando eu falo em pessoa, eu estou falando dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Qual desses pronomes poderia substituir a questão? Talvez você diga, a questão, Arnaldo, é ela. É a pessoa do sujeito. Então, observe como ficaria. Ela coube. Então, a frase correta para que essa frase obedecesse, para que essa oração obedecesse com concordância verbal, deveria ser: coube aos melhores candidatos a questão mais difícil. Porque
o candidato erraria a questão? Porque ele erraria quem era o sujeito da frase. Se ele dissesse que o sujeito foram os melhores candidatos, ele observaria, olha, candidatos no plural, verbo no plural, candidatos eles couberam, o candidato acharia que estava certo. Mas ele erraria a questão porque o sujeito não pode ser os melhores candidatos. Mais uma vez, porque é um termo que está preposicionado. Vocês entenderam isso? Essa é uma das frases que caiu em prova, fácil, simples, básica, e os candidatos erraram. Quer ver uma outra, também que chama muito a nossa atenção? Deixa eu colocar aqui para você, uma segunda frase. Não estou com pressa de falar desse assunto. Vou falar com toda a calma possível, para que você possa, só ouvindo e observando os exemplos, você entenda o assunto, que é muito simples. Observa só. Uma outra questão de prova. Tá? Foi isso aqui. Vamos lá. Reparem a frase, por favor. Bateu 8 horas no relógio da igreja. Caiu na prova, o candidato vai com todo o fôlego. Questão fácil, concordância verbal. O nosso candidato, tá, do nosso curso, vai olhar para a questão e vai lembrar. Se eu vou analisar a concordância verbal em uma oração, eu devo olhar para apenas 2 termos, o verbo e o sujeito. Se eu errar quem é o verbo, eu vou errar a concordância verbal. Se eu errar quem é o sujeito, eu vou errar a concordância verbal. E tudo o que eu estudei sobre o sujeito tem que vir e ser usado na frase. Então vamos a ela. Olha só. Bateu 8 horas no relógio da igreja. Você vai estudar concordância verbal? Você procura primeiro quem? O verbo. Cadê o verbo aqui? O verbo é bater. Esse aqui é o verbo da oração. Achei o verbo. Para eu estudar concordância verbal agora, eu tenho que encontrar o sujeito. Bater é uma ação? Você vai dizer, Arnaldo, esse verbo indica ação. Nós aprendemos que quando o verbo indica ação, o sujeito é o cara que pratica ou o cara que sofre a ação. Vamos ver o primeiro conceito. Quem praticou essa ação de bater? Se o candidato, por acaso, não está estudando adequadamente, vai dizer, foi o relógio. Já errou, parceiro? Repara, relógio é um termo que está, olha aqui, no. É a união da preposição em mais o artigo o. Se o relógio está preposicionado, ele deve ser o primeiro termo que você vai riscar. Porque o sujeito não pode ser um termo preposicionado. Fica ligado nisso. Foi outra questão de prova. Então, a tendência dos candidatos, e no caso da questão, o candidato errou, porque ele disse logo que foi o relógio que bateu. O relógio não bateu nada. Tá? O relógio foi onde foi batido. Então, observa. Já posso eliminar tanto o relógio, como eu posso eliminar até a igreja, porque olha aqui a preposição. São termos que não me interessam. Tudo bem? Arnaldo, então cadê o sujeito? Olha lá quem sobrou o seu sujeito. 8 horas. Bateu 8 horas. Tudo bem? Achei o sujeito. Pergunta a você. 8 horas é o sujeito. Eu sei quem é o sujeito? Sim, Arnaldo. 8 horas. Então o sujeito é determinado. Quem é o núcleo desse sujeito? É a palavra horas. É o núcleo do sujeito. Então observa. Já sei quem é o sujeito, já sei quem é o verbo, agora basta eu analisar se houve concordância. Para que exista concordância verbal em uma oração, é necessário que o verbo respeite o número e a pessoa do sujeito. Repara que o número é plural, o verbo está no singular. Concordância incorreta. Todo mundo compreendeu? Arnaldo, se eu quisesse corrigir. Bom, se você quiser corrigir, basta você fazer a relação da pessoa. Horas não são elas. Então ficariam elas bateram. A forma correta da frase seria bateram 8 horas no relógio da igreja. Eu ainda vou um pouquinho mais longe, porque existe um caso particular de concordância verbal que diz o seguinte: os verbos dar, bater e soar concordam com um numeral. Então, nesse caso aqui, se você for usar essa regra, é o verbo bater. Lembra? Dar, bater e soar concordam sempre com o numeral. Se você observar o verbo, o numeral, é o numeral 8. Você aprendeu, eu já mencionei isso nas aulas sobre sujeito, que o plural, senhores, começa com o numeral 2. Como 8 é superior a 2, 8 é plural. Logo, se for fazer a concordância com ele, o verbo também virá para o plural. A frase correta seria: bateram 8 horas no relógio da igreja. Tranquilo? Isso é concordância verbal.
Este é o caso que mais é cobrado pelo CESP, tá? E que é cobrado também por outras instituições. Tudo bem? Daqui a pouquinho eu volto com casos particulares, pessoal. Grande abraço.